Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, quarta-feira, da Educação em Saúde, nas lives do Hospital Novo Atibaia, nos canais Facebook do Hospital Novo Atibaia e YouTube. Por favor, procurem a gente lá no YouTube, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para acompanhar os novos vídeos. Estamos aqui recebendo a doutora Adriana Cristina. Seja bem-vinda, doutora Adriana. A doutora Adriana Cristina é coordenadora da equipe médica materno-infantil da ginecologia e obstetrícia aqui do Hospital Novo, uma grande equipe, e também mestra em ginecologia e obstetrícia pela Universidade de São Paulo, né? A doutora Adriana tem uma grande experiência aí no assunto gineco e obstetrícia e estamos convidando ela para trazer algumas dúvidas nas nossas perguntinhas aqui tradicionais de quarta-feira, para você aprender um pouco mais sobre o tema saúde, educação em saúde. Portanto, compartilhem entre seus amigos e familiares, esse tema é importante para todos esclarecerem. E também, caros espectadores, como sempre, estamos ansiosos pelas vossas perguntas aqui, para tentarmos interagir e manter uma dinâmica viva aqui do canal e da live, né? Doutora Adriana, por favor, sua boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Meneghel, é sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês, poder trazer um pouquinho de uma área que para mim é uma grande paixão, né? Amo ginecologia, mas obstetrícia para mim é de coração, assim, adoro. E realmente é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, que maravilha! Vamos lá, né, doutora Adriana? Então, para começar, vamos lá, né? Vamos começar do básico. A gente gosta de ser bem didático aqui. A gente vai tratar da obstetrícia atual. Então, doutora Adriana, definições básicas. O que é obstetrícia? Bom, obstetrícia é a ciência, né, que cuida da gestação, do parto e do puerpério, né, nos aspectos físicos, emocionais, tentando também detectar com o pré-natal as patologias, as alterações que ocorrem, podendo tratá-las a tempo, né, para que a gente tenha sempre um ótimo desfecho aí desse período, que é tão importante na vida de todos. Eu gosto um pouquinho de termos, né, e se a gente pensar o que é obstetrícia. Obstetrícia vem de obstare, do latim, que é estar ao lado. E isso é uma coisa que talvez a gente converse um pouco mais hoje, que é justamente esse o papel da obstetrícia, estar ao lado, muitas vezes não intervindo, permitindo que as coisas aconteçam de forma fisiológica e que a gente possa dar suporte e só realmente intervir se for necessário. Então, se a gente pegar a palavra ao pé da letra, é justamente isso que é obstetrícia. Que legal, né, gente? Conceito é tudo, né? A gente entende e compreende melhor. Adriana, ao longo dos anos, então, que você tem observado aí nas mudanças das práticas em obstetrícia, né? Como que tem evoluído, né? Desde antigamente até hoje em dia, os cuidados com a gestante, os cuidados durante o parto? Então, a gestante, se a gente pensar no Brasil, né, não vou nem estender muito a questão, mas no Brasil as gestantes sempre foram cuidadas por parteiras, né, que eram pessoas muito próximas ali da mulher, acompanhando todo o processo, mesmo que evoluísse para um abortamento, tomando todo o cuidado com essa mulher e muito próxima, e essas parteiras aprendiam de mãe para filha, elas iam aprendendo a forma de lidar com esse processo, né? Até uma questão curiosa, né? Eu sou bisneta de parteira, sou neta de parteira. E realmente, então, é algo que, como eu disse lá, uma paixão. Essa semente deu frutos, paixão, hein? Ai, que legal. Chamado Uau, mesmo, né? Parabéns. E então, assim, realmente essas mulheres tinham uma grande importância na sociedade, né? Essa ligação muito forte de estar ao lado, de estar junto, né? Nessa raiz da obstetrícia. Aí, com a vinda da família real para o Brasil, aí realmente as escolas de medicina foram avançando e com isso foi se tornando mais da área médica a questão da assistência ao parto. Mesmo assim, as parteiras, assim, durante muitos anos, as parteiras continuaram atuando, até por uma questão de acesso mesmo, hospitais longe, acesso à saúde mesmo. E essas parteiras continuaram atuando. Na década de 60, que aí houve uma mudança desse paradigma e o parto passou a ser hospitalar.
E hospitalar com muita técnica, com muita tecnologia, um parto com muita intervenção, né? Então isso veio aí com essa questão da intervenção. Eu presenciei, eu sou formada há 26 anos, então eu presenciei muitas intervenções que eu julgava desnecessário, já que eu já tinha um viezinho de adorar o parto mais humanizado, que a gente vai discutir um pouco depois, acredito. Mas eu realmente, por alguns momentos, né, eu cheguei fazendo minha residência médica, tive uma abordagem muito complicada, porque eu cheguei com a visão, já entrei na residência médica, tinha tido um parto de cócoras, né? Em 91, tive um filho e tive parto de cócoras, sem anestesia, sem nada. E cheguei toda feliz para contar para um preceptor meu, eu tive parto de cócoras. Ele falou assim, isso é parto de índio? Aí eu falei, pois é, né? Eu sou meio índia, então tudo bem. Essa questão, e eu sentia uma resistência a essa questão de tentar não medicalizar o parto, e isso muito presente ali no meio médico. Passou um tempo, o Ministério da Saúde começou também a rever esse processo. Em 96 lançaram um manual de boas práticas, que já trazia a informação, né, de alguma questão de se mudar essas práticas intervencionistas, como enteroclisma, clisteler, que poderiam realmente prejudicar o andamento do parto. E a partir daí começou a se ter alguma discussão com muita resistência do meio acadêmico. Vamos só fazer uma pausinha, só para explicar o que são essas manobras aí. Clisteler era subir na barriga da paciente, né? Sim. E isso pode levar, inclusive, a fratura, a lesão de fígado, para empurrar o bebê. Então, isso é uma prática proscrita, isso desde de 96 já muito discutida, né? Falei do enteroclisma também, que é uma lavagem intestinal que era feita rotineiramente. Eu cheguei a fazer nas minhas pacientes, porque eu era residente, eu era obrigada a fazer dentro daquele processo. E também uma prática que hoje não é utilizada, a gente já provou que não tem nenhum benefício e traz muito desconforto para a paciente. Tá. Então, nesse meio, houve muita discussão e, a partir de um determinado momento, o que a gente percebe hoje, esse movimento da sociedade realmente discutindo essa questão do parto, discutindo do quanto realmente deve se intervir, né? E esse empoderamento mesmo feminino, essa questão das famílias discutirem, pensarem no melhor tipo de abordagem. Então eu percebo hoje que realmente está havendo, né? Estamos no processo de mudanças, né? Um pouco polarizado ainda, né? Alguns mais quero só cesárea a qualquer preço, quero parto normal a qualquer preço, mas eu acredito que a gente está realmente caminhando. Como tudo, né? Hoje em dia a polarização extrema não faz bem, medicina sobretudo. Sim. Tem que ponderar muitas coisas, sensatez é tudo, sabedoria é juntar os pontos e sensatez, né, Adriana? Sem dúvida, né? sem dúvida. Radicalismo na medicina complica, é pior. Eu tenho até uma história para falar, você falou em 91, né, que foi o seu parto humanizado. Parto de cócoras. Em 97, eu estava no 5º ano da faculdade, né, eu sou... dessa época do 5º ano, e a gente estava na Universidade Solidária, na Bahia, na cidade de Candeal. E lá é a região cisaleira, é próximo à Feira de Santana e tudo, né? Um pouco para o interior da Bahia, né? Uma cidade bem pequena, e lá a secretária de saúde da cidade era a parteira, que era uma senhora de idade, e tinha feito parto da cidade inteira, então ela conhecia porque todos reportavam a ela, tem um acesso difícil de médico, de enfermagem. Ela era a secretária de saúde, ela ia dos rincões dos sítios da zona rural da cidade, que já era uma cidade pequena, e fazia. Então a importância, né, que tem esse histórico é realmente... E no Brasil tem muitas localidades, né, que funcionam dessa forma. Veja, em 97, quer dizer, agora, na virada do século. Então, e a pergunta que não quer calar: qual o melhor tipo de parto, doutora Adriana? Ótima pergunta. Fácil de responder? Facílima. Não, na verdade, ao longo desses anos ficou um pouco mais fácil, sim, né? Lógico que aqui eu estou expressando muito da minha opinião, da minha experiência, né? O melhor tipo de parto é o parto
fisiológico, é o parto normal. Por quê? Porque é melhor para o bebê, porque é melhor para a mãe, porque ele é natural, realmente, né? Porém, se eu lido com uma paciente de alto risco, o melhor tipo de parto, dependendo da situação de risco de uma paciente, é um parto cesáreo. Dependendo da situação, eu tenho que ser um pouquinho mais intervencionista. Por isso que acho que realmente é não haver o radicalismo e sim agregar os valores. Não perder o que nós temos de passado, o que nós temos de histórico, mas também não perder de vista o que nós temos de futuro. Né? Então, eu sempre acredito nisso. Eu acho que a gente pode trazer o melhor dos mundos, o melhor de todos os mundos. Né? Mas, sim, assim, pensar para o bebê, para a mãe, para a recuperação, eu não tenho dúvida de que o parto normal ele é melhor, mas ele nem sempre é possível. Acho que é essa a questão. Você colocaria na balança que a balança tem uma opinião da mãe, tem que se considerar a vontade da mãe, mas não é só isso, é sobretudo e principalmente também uma avaliação técnica médica também, das condições de saúde tanto da mãe quanto da criança, né, do concepto. É uma série de... tem complexidade nisso, né? Não é simplesmente a vontade, atender à vontade. Né? Para que ocorra com segurança. Acho que assim, realmente, assim, se a gente for dar uma resposta bem pronta, o melhor parto é aquilo onde tudo acaba bem, né? Sim. Onde mãe está bem, o bebê está bem, mas realmente tentando entender que isso não quer dizer que, então eu vou ser intervencionista, não. Quer dizer que eu vou intervir quando realmente é necessário. Perfeito, é isso aí, né? O Brasil, a gente ouve, lê, assiste, tem um número enorme de cesáreas, certo? É dito pela imprensa, né, frequentemente, que o Brasil faz mais cesáreas do que a gente sabe que sim, esses dados são reais. Por que isso, Adriane? Então, o Brasil está entre os recordistas mundiais de cesárea. Hoje, 55% dos partos no Brasil acontecem por cesárea. Na rede privada, esse número é maior, em torno de 84% dos partos. E até por esse número a gente começa a pensar em algumas questões, né? Na rede privada, né, algumas questões relacionadas à dificuldade da imprevisibilidade das classes mais abastadas. Em algumas situações, querendo programar, tornar aquele momento até mesmo um espetáculo, que a gente sabe que muitas vezes é gerado no parto, né? Então, com contratação de várias coisas, fotomaquiagem e tudo, né? Como quase uma indústria mesmo do nascimento, né? Então, temos essas descrições, essas questões que se envolvem com essa fase, até pela importância que tem desse ato de nascer, né? As mudanças que ocorrem com a família. Então, muitas vezes, as pessoas acabam optando por esse tipo de parto show, né? Então... E isso, às vezes, no parto normal não é possível, né, por todo o processo. Também o que nós observamos é a questão do profissional, né? Muitas vezes, uma formação que acaba sendo mais voltada para a questão do parto, de fazer cesáreas, ou mesmo quando a formação acontece na escola, na faculdade, ele é realmente instruído a realizar o parto normal. Às vezes eu acredito que até um pouco de insegurança, de medo realmente, de processos e tudo mais, que a gente sabe que, não que a cesárea vai isentar, mas que muitas vezes um parto normal, que eventualmente não vai evoluir de forma adequada. Então, existe sim uma resistência, isso a gente observa um pouquinho. E quando esse parto se torna exclusivamente hospitalar e do obstetra, realmente isso pode trazer aí um número um pouco mais alto. Então, muitas questões do medo também das mães, medo da dor, medo como eu falei, do imprevisto, mas também da dor, do sofrimento. Então, a falta de esclarecimento, muitas vezes, né, de que existem métodos para alívio da dor, esse medo poderia ser diminuído, né? Tá. Então, na nossa instituição, a gente, antes da pandemia, nós fazíamos rodas de conversa, justamente para abrir livremente para essas gestantes, para que elas pudessem perguntar, tirar dúvidas, saber se tem como aliviar a dor, qual que é o maior medo. Agora nós temos o papo de mãe, né? Também para tentar, já que estamos na pandemia, para poder tentar trazer essa questão para que seja realmente discutido. Certo. Então, quer dizer, existe uma maior praticidade da cesárea, vamos dizer assim, junto com essa questão
da celebração com o fotógrafo, a filmagem, a agenda da família e uma pertinência de treinamento maior nas faculdades para o procedimento cirúrgico aí, talvez, né? Mais ou menos isso. Vocês acham que Eu acho que a questão mesmo é desse incentivo, aí, né? Outras questões também, né? Por exemplo, o médico tem um parto para acontecer, ele faz uma cesárea rapidamente. Então, assim, o parto ele vai ter todo um processo, agendar, né? Tem horas, o médico também tem uma praticidade na agenda dele, né? E tudo, sim, né? sim. Assim como da mãe também, para se organizar na vida no trabalho, na rotina familiar. Sim, né? do que a espera, né? Porque então ela é mais cultural do que propriamente uma indicação médica, vamos dizer. Não que não tenha, existem as indicações médicas de cesárea objetivas, né? A indicação médica ficaria no que a gente preconiza em torno de 15% a 25%. Tá, então quer dizer, tem muito mais essa diferença aí de 40, 50 é cultural mesmo. Cultural, né? que precisa realmente... E a cultura é muito difícil de mudar de um momento para o outro. A gente precisa realmente fazer esse trabalho de formiga, né? De tentando fatores mudar sociais, médicos e das mães e famílias. Pois é. Sobre o parto humanizado, Adriana, o que é o parto humanizado, né? E se a gente fala parto humanizado, ele é contra a cesárea, por exemplo, ou cesárea também pode ser humanizada, né? O que seria esse termo? Como se aplicaria? Então vamos lá, eu vou começar dizendo que eu não gosto do termo, nunca gostei do termo, né? Por quê? Porque desde lá atrás, quando o Ministério lançou a cartilha do parto humanizado, eu já discutia o termo que eu não gostava em 96. Porque humanizado é qualquer parto, né? Eu posso dizer que se a paciente está com dor, eu faço uma analgesia, eu faço uma anestesia, eu cedo a dor, eu estou sendo humano, estou fazendo um ato de alívio para essa paciente. Então, por isso que eu não gosto do termo. Tá? Mas aí eu vou explicar o que o termo realmente, para que ele é usado. Na verdade, o termo ele é usado para se pensar num parto onde as intervenções desnecessárias não ocorram, onde o parto possa realmente ser o máximo fisiológico, natural, sem grandes intervenções. Então, realmente esse é o parto humanizado. Mas se a gente for pensar, é contra a cesárea? Não. Por quê? Porque a gente tem que adequar, como eu disse, para cada situação. Ninguém diria que, então eu vou deixar um feto em sofrimento fetal e a óbito porque eu não fiz uma cesárea. Para quem, por exemplo, tem uma bandeira de defesa de parto humanizado, a cesárea é um crime? Então, não é uma visão radical? Não pode ser vista dessa forma, Sim. né? Não pode ser vista dessa forma, então realmente por isso que eu disse do termo, assim, eu acho o termo talvez que para o qual ele é usado, que é mais de parto, é mais parto natural, né? Parto fisiológico natural, sem grandes intervenções, do que necessariamente um parto humanizado. Por isso que eu falei do nome que eu não gosto, mas o oposto seria parto selvagem, parto né? selvagem. Fez parto selvagem. Exatamente. Então, por isso só é uma questão minha, uma chatice minha mesmo em relação a esse nome. Essa reflexão é sempre importante a gente fazer mesmo, né? Então, porque eu gosto de nomes, né? Então eu fico tentando dar definições para as coisas. Mas realmente é isso, assim. Agora, a cesárea, mesmo no nosso serviço, quando precisamos realizar cesáreas, se o feto nasceu bem e tudo mais, nós fazemos crampeamento tardio do cordão, tentamos manter o contato pele a pele imediato na hora que o bebê nasce, então a gente consegue fazer uma cabaninha, o bebê passa por baixo dessa cabaninha e fica com a mãe sem clampear o cordão, né? Então a gente aguarda esse momento, né? Em muitos casos, porque tem uma indicação dessa cesárea que é necessário realmente que ela tenha sido realizada. Isso não quer dizer, então, que eu não vou estar ao lado dessa paciente, né, enquanto ela faz anestesia, também com seu medo, né? Então, não é porque eu fiz uma cesárea que eu vou estar deixando de fazer obstetrícia. Quer dizer, a cesárea ela é um procedimento que está dentro da obstetrícia e deve ser usado quando bem indicado. Deve ser escolhido quando bem indicado, né? Digamos assim, olhando por esse lado, né? A despeito de todas essas opções que são feitas culturalmente e não por conta de uma indicação formal, né? Bom, do ponto de vista, então, vamos lá, você falou 15% a 20% dos partos, né, as cesáreas são indicadas.
Quais são essas indicações? Que situações, geralmente, então, que não do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista médico, o médico fala, olha, precisa ser cesárea, vou ter que fazer uma cesárea. Quais as situações? Não vou citar todas, vou citar algumas indicações que tenho. Por exemplo, placenta prévia cinto total. Né? Então, o que é isso? É a placenta completamente na frente do bebê. Para esse bebê nascer de parto normal, seria necessário nascer primeiro a placenta. Então, mesmo no caso de um óbito desse bebê, a indicação é cesárea, nessa situação. E que é raro essa indicação, né? Em óbito do bebê não se faz cesárea, mas nessa situação sim. Por quê? Porque a mãe, né, perderia toda a volemia dela, porque a placenta é um leito, né, um grande vaso. Sem fim ali. Exatamente, ela perderia todo o sangue e aí, né, então não tem, não existe essa possibilidade. Placenta prévia sem total é igual a cesárea, ponto. E dá para descobrir isso já no ultrassom. No ultrassom, já no primeiro trimestre, no segundo. Na verdade, a placenta prévia, a gente só define como placenta prévia a partir de 28 a 30 semanas. Porque existe um mecanismo que ela pode subir um pouco, existem algumas questões, né? Então ela é mais do meio para o final da gestação. Exato, ali, que é onde se tem mais certeza conforme desse o desenvolvimento diagnóstico. do útero, né? E tudo isso. Assim, né? Existem algumas outras situações, se eu tiver gemelar, né? Nem todo gemelar precisa ser cesárea, então gemelares podem nascer de parto normal. Principalmente se eles tiverem os dois de cabecinha para baixo, né? Mas em algumas situações do gemelar ou trigemelar, como nós tivemos aqui no hospital, um trigêmeos, né? Que foi super bem, mas pelas posições variadas do trigêmeos, prematuridade, então a cesárea está muito bem indicada. Então, algumas posições do gemelar, o trigemelar, também é uma indicação de cesárea. Pacientes com um alto risco, né? Por exemplo, uma hipertensão muito severa, com alterações graves, né, que podem chegar até a ruptura do fígado, por exemplo, é uma indicação de cesárea, porque é uma emergência. Quer dizer, a mulher não pode fazer força. Não, ela não tem nem condições e o feto não tem reserva. Exatamente. Um feto, por exemplo, com uma restrição do crescimento muito importante, com alteração do fluxo desse bebê que a gente consegue acompanhar no pré-natal, muito importante, quando essa alteração é muito importante, redução importante do líquido amniótico, tudo isso vai levar a um risco muito grande de óbito desse bebê. Então, a gente realiza a cesárea também para resolver essa questão, para trazer esse bebê. Muitas vezes prematuro, necessidade de UTI e tudo mais. Mas é a única via possível. Né? Tem algum quadro infeccioso, por exemplo, que indica a cesárea? Na verdade, nas infecções, se a gente pensar nas corioamnionites, nas infecções uterinas, a via de preferência seria a via, a não ser que o feto tenha sofrimento fetal, é a via vaginal. Porque você evita a cirurgia, o contato com o abdômen. Né? Mas, a não ser que realmente, se o feto estiver em sofrimento, daí a opção vai ser pela via. E diabetes, doutora Adriana? Diabetes pode ter parto normal, paciente com diabetes, né? É óbvio que é necessário um acompanhamento pré-natal minucioso para que ele não fique macrossômico, que é um bebê muito gordo, né? Então, se a gente tiver um bebê muito gordo, é um risco grande de se tentar fazer um parto via baixa, não só de morte para o bebê, mas também existe uma situação que é distócia de bisacromial, que é distócia de ombro. Que o bebê muito gordinho, ele pode até passar a cabeça, mas aí ele não consegue passar o ombro. Isso pode levar, dependendo das manobras, até lesão de plexo, com uma paralisia do braço permanente. Então, algumas situações, então, o bebê muito gordo, né, realmente assim, acaba viabilizando. Só para falar para o pessoal, na gestante que tem diabetes, né, gestacional, ou que já tinha diabetes antes e engravidou, há um risco, se esse diabetes for bem controlado, dessa criança ser mais fortinha, mais gordinha, que nem você falou. Que a gente chama de feto macrossômico, né? Isso. E aí, na hora de sair, às vezes não pode passar por baixo. Principalmente no diabetes gestacional mal controlado. Principalmente, quer dizer, se controlar direitinho, então, ou seja, o diabetes por si não é uma indicação. Não é uma indicação de cesárea. Muito bem. É isso aí, pessoal. Olha aí, que aula, hein, de obstetrícia da doutora Adriana. A mulher com cesárea, que já teve cesárea, pode ter um parto normal, né? E
E se pode, tem algum tempo de distância entre um parto e outro? Como que funciona? Então, aí nós vamos de novo lá para o passado um pouquinho. No passado se dizia que uma vez cesárea, sempre cesárea. Na época da minha residência era uma vez cesárea, se tiver uma cesárea e nascer de parto normal, eu tenho que fazer um fórceps de alívio. Então, nós fazíamos fórceps de alívio para evitar uma ruptura uterina no momento do expulsivo. Hoje, o que a OMS fala é que se eu tiver 3 cesáreas, eu tenho que fazer cesárea. 3 cesáreas ou mais. E qual que é a questão? Por que essa questão das cesáreas repetidas e cesárea e um risco maior? Porque a ruptura uterina está relacionada à cicatriz uterina. E a principal cicatriz uterina na nossa sociedade é por cesárea, né? Pode-se ter cicatriz uterina por trauma, pode-se ter cicatriz uterina por miomectomia prévia, que é de retirada de miomas, mas a principal é cesárea. Então, existe um risco de ruptura uterina. E o que é ruptura uterina? É realmente romper o útero, uma hemorragia interna da mãe e o feto que pode parar na cavidade. Se esse feto parar na cavidade, o risco de morte fetal é de 60%. E o risco de morte materna pode girar em torno de 15%. Tudo depende do quão pronto foi feito o diagnóstico dessa ruptura. E esse diagnóstico às vezes é difícil, um pouco difícil, né? Porque a paciente para de ter dor, mas se ela tiver com analgesia, com anestesia, você não consegue saber. Então, existe uma certa dificuldade. Isso, e essa ruptura da musculatura uterina pode acontecer no final ali, quer dizer, no transcorrer do trabalho de parto. Por conta das contrações, né? Então, assim, durante a gestação é mais tranquilo, porque não tem contrações, as contrações que tem, elas não dilatam o colo, não forçam o colo. Mas, se a gente pensar depois, durante o parto, o trabalho de parto, ocorrem contrações e acaba, havendo essa fragilidade na parede, podendo rasgar haver essa o útero ruptura. praticamente. Né? Mas, assim, o que a gente observa é que com uma cesárea, eu tenho uma prática grande com uma cesárea de realmente fazer um parto normal depois. 2 cesáreas eu prefiro não comentar, porque é um pouco confusa, a literatura é confusa, não tem muitos dados. E com 3, a OMS já fala que realmente é para fazer cesárea novamente. Né? 3 ou mais cesáreas, né? Como já cheguei a fazer 8ª cesárea no SUS uma vez. Então, aí teria que realmente ser feito cesáreas repetidas. A questão que eu acho que tem que ficar muito claro é, o paciente tem que ser orientado. Né? Eu tenho uma cesárea, eu quero um parto normal, eu tenho 2 cesáreas, eu quero um parto normal. Então, ele tem que ser orientado que existe um risco de uma ruptura uterina. Né? Isso é muito importante, porque o paciente ele tem que estar conosco, né? Ele tem que entender qual é o nosso receio, o que é que pode acontecer, e ele tem que estar muito ciente disso. Né? Estando ciente, a priori, com uma cesárea, como eu disse, eu acho realmente muito tranquilo. Né? Um intervalo interpartal preconizado é de 2 anos, isso para qualquer parto, o ideal, porque o organismo ele tem que ter um tempo para que ele volte ao normal, né? Então, intervalo interpartal de pelo menos 2 anos. Certo. O que é um plano de parto e qual a importância dele? Então, o plano de parto, ele nasce justamente dessa questão de tentar nortear o que o paciente deseja, né? Então, não quero que raspe meus pelos, não quero, mesmo práticas... Ele começa lá no começo do pré-natal? Ele é entregue no pré-natal, né? No nosso pré-natal ele é entregue no nosso pré-natal, sendo que como nós colocamos, né, no início, no cabeçalhozinho, que são questões que nós faremos tudo para que não precise, para que a gente realmente possa cumprir com o que o paciente deseja, mas obviamente se houver alguma intercorrência, a paciente vai ser comunicada, olha, eu preciso fazer tal coisa porque realmente aconteceu, né? Não foi da forma como a gente esperava, aconteceu algo. Mas então ele vem como essa questão para que a paciente pense um pouco também o que ela quer, o que ela não quer, né? Para que ela imagine o momento do parto, né? Para que ela nem sempre vai ser possível, mas que ela pelo menos imagine, olha, eu gostaria que o meu parto fosse num ambiente mais silencioso, eu gostaria que a posição que eu adotasse durante o meu trabalho de parto, meu parto fosse mais à vontade, que o meu parto pudesse ser numa posição, por exemplo, de cócoras,
né, que eu não precise realmente ficar em posição deitado. Existe essa possibilidade hoje? Sim. Doutora Adriana? Então, aí sobre isso eu vou contar uma curiosidade que eu acho muito interessante. Na verdade, se você pegar historicamente, todos os partos eram feitos em posições verticalizadas, né? Então, com cadeiras de parto, tem pinturas persas, tem no Egito, várias figuras, né, mostrando como era o parto. E aí teve um rei que teve 22 filhos, Luís XIV da França, e que ele adorava ver os partos. Ele tinha muitas mulheres e aí ele gostava de ver os partos. E ele tinha uma dificuldade de ver porque a paciente ficava em posição verticalizada, dificultava a visão dele. Daí ele mandou deitar. Só que quando o rei mandou deitar, todos os súditos acharam bonito e também começaram a ter os partos deitados. E foi aí que nasceu essa ideia de deitar, meio estranha, de deitar o paciente. Então, realmente, que não é a melhor posição, né? Não é a mais fisiológica para se fazer força, né? Então, o paciente faz força deitado, né? Muitas vezes, durante o próprio período ali de dilatação, que é ótimo que a paciente deambule, que ela possa usar o chuveiro, não, elas ficavam amarradas, quietinha na cama, né? Eu presenciei muito isso em maternidades em São Paulo, no início da minha carreira, pacientes deitadas, sozinhas, gritando num pré-parto, né? E sem poder levantar ali com toda aquela dor e com toda aquela dificuldade, né? Então, é só para dizer que realmente eu acho que é algo para a gente refletir um pouquinho a origem, né? Mas, assim, hoje sim, em vários hospitais é possível ter o parto em posição verticalizada. No nosso hospital é possível, né? Nós temos um quarto PPP, né? Que a paciente fica durante o trabalho de parto. Que é interessante também que ela não precisa sair correndo com a paciente, porque agora vai nascer e aquela correria. Não, é um momento tranquilo. Ela permanece naquele mesmo quarto, onde ela pode, nessa cama, fazer o parto na posição verticalizada. Ah, que interessante, né? Quer dizer, agora voltando, né, a cultura, né, a sabedoria antiga, né, sendo recuperada os persas. Por encontrar sentido de fato, que interessante. Vamos lá, essa questão conceitual agora também, pessoal. Qual a diferença entre doula, enfermeira obstétrica e o médico obstetra? Então, cada um no seu papel, né? Assim, eu sempre acreditei a obstetrícia como algo multidisciplinar, né? Não tem como você focar apenas em um desses personagens, né? Eu acho que cada um tem o seu papel, né? A doula é mais recente, que realmente o papel da doula na nossa sociedade, mas tem a ver com uma questão cultural também. Se a gente pensar, a sociedade passou por muitas mudanças. Antigamente, as mulheres iam ter seus filhos e as mães, avós, tias, ficavam todas em volta, orientando os cuidados com o bebê, como é que seria, como que não seria, né? Como que vai ser o parto, o alívio da dor e toda aquela presença que é extremamente importante, dando apoio empático que a gente fala, isso está até no Resendinho, que é um livro super antigo de obstetrícia, que apoio empático faz parte do trabalho de parto, é você estar do lado, fazer massagem, ficar ali junto e respirar e tudo mais. E isso se perdeu muito, porque hoje a nossa sociedade é muito dinâmica, né? As mulheres todas trabalham, ninguém está em casa, nem a avó, nem a bisa, nem ninguém, e realmente se perdeu muito, né? Então a doula, ela é um curso que é realizado, não é de formação em saúde, é um curso que é realizado, um curso de 32 horas, e a doula, ela permanece com a paciente, ela atende essa paciente antes, ela cria um vínculo com essa paciente, né? E ela permanece com ela durante todo o processo de trabalho de parto, encorajando, oferecendo técnicas de alívio da dor não farmacológicas, né? Um banho, uma massagem, várias coisas, não vou entrar em detalhes porque realmente eu não quero, né, ser injusta, enfim, eu acho que... Mas realmente oferecendo todo esse apoio, né, para essa paciente e também no pós-parto, naqueles cuidados com esse recém-nascido, na amamentação, que é uma grande dificuldade que as mães encontram. É uma figura presencial constante, que dá aquele apoio. Exatamente, presente, né? Não exime a questão de estar um acompanhante também, do pai fazer parte, né? Mas ela está ali presente com essa, acho que doula, dá para a gente definir dessa forma.
Em relação à enfermeira obstetriz, a enfermeira obstetriz, ela é uma enfermeira, ela teve uma formação acadêmica de 5 anos e faz um curso de 1 a 2 anos para se especializar em obstetrícia. Então, ela tem o conhecimento geral, técnico mesmo, e tem o conhecimento específico da obstetrícia, como se fosse uma residência mesmo em obstetrícia. As enfermeiras, em muitos hospitais, as enfermeiras que fazem o parto, né? Eu participei de alguns hospitais em São Paulo, onde o médico só fazia cesáreas, porque tinha, tipo, 12 cesáreas em 12 horas e mais 25 partos. Então, realmente, quem fazia os partos eram as enfermeiras. Se houvesse alguma complicação, necessidade de locar um fórceps, alguma coisa, aí éramos chamados. Mas elas faziam tudo, tocavam o pré-parto, faziam toda a avaliação. Tá? Então, esse é o papel da enfermeira obstetriz. No nosso serviço, a enfermeira obstetriz acompanha todo o processo, mas a realização do parto ainda é feita pelo obstetra. E o médico obstetra é um médico de formação, 6 anos de academia, e mais uma formação de 2, 3 ou 4 anos no meu caso, por exemplo. Então, assim, na verdade elas não são interpostas, elas são complementares, né? Uma equipe adequada, digamos, o ideal de uma equipe em obstetrícia é ter os componentes equilibrados, cada um atuando no seu escopo, na sua função pré-definida ali. Né? Harmonicamente. Eu acho que isso é o mais importante, que todos falem a mesma língua, né? Porque eu falo, esse momento é tão especial, né? Eu, quando admito as doulas aqui, a gente conversa um pouquinho e eu falei exatamente dessa forma, eu falei, o que a gente precisa realmente é que todos falem a mesma língua, que todos, que cada um tenha um conhecimento, mas que agregue, porque esse momento tem que ser realmente muito bem lembrado, essa experiência, ela jamais vai ser esquecida, então ela tem que ser boa. Muito bem. Analgesia em parto normal, é uma realidade? É possível isso? Ou é uma ilusão? Não dá? Dá sim. Dá pra ter parto sorrindo. Na verdade, sim, né? A analgesia de parto pode ser feita de algumas formas, né? Então, eu vou contar mais da experiência do nosso serviço, do que a gente atua hoje, né? Nós dispomos de óxido nitroso, que é um gás, né? Um gás hilariante, que permite que essa paciente alivie mesmo essa dor sem cortar o processo das contrações. Então, pode ser feito com 3, 4 centímetros esse gás. Infelizmente, pela pandemia, na verdade, nós fizemos um bloqueio do uso, porque ele parece uma máscara de mergulho e exala aerossol. Pelo menos o representante não deu tanta certeza, nós achamos melhor, por enquanto, não utilizar, pelo risco de contaminação e tudo deste momento, tá? Mas ele é utilizado já no Reino Unido há muitos anos, né? E no Brasil ele está presente há uns 2 anos. Então nós adquirimos justamente porque haviam muitas pacientes que estavam propensas ao parto normal, mas com uns 3 centímetros, 4 centímetros, não aguentavam a dor e solicitavam cesárea. Então é muito cedo para se fazer uma analgesia de parto, que daí eu vou explicar um pouquinho. Então nós adquirimos justamente para tentar deixar esse grupo realmente, né, que pedia essa cesárea um pouco mais confortável. Ele ceda não, né? Ele não ceda, a pessoa fica sorridente. Sorridente. É o gás hilariante. Gás hilariante, é o olha gás aí, hilariante, fica sorridente. E em relação à analgesia de parto, né, aí sim é uma anestesia que é dada nas costas. No nosso serviço, quando o paciente fica no quarto PPP, essa anestesia não é oferecida, porque eu precisaria de todo um aparato do anestesista, carrinhos e várias coisas que hoje nós não dispomos para esse quarto. Mas, quando é necessário, essa paciente pode ser encaminhada ao centro cirúrgico, onde vai ser aplicada essa analgesia de parto. E essa analgesia vai realmente tirar a sensação de dor sem tirar o motor. Né? É uma peridural. É uma peridural contínua. Passa um cateterzinho e pode ficar algumas horas, se for preciso, ali alimentando aquela o útero analgesia. Continua contraindo, mas não sente Pode dor. haver uma redução. Aí que eu vou dizer sobre o que acontece, qual que é o risco. O risco é... A paciente ela vai ter a contração, mas ela vai perder a sensibilidade. E uma das coisas que faz o parto acontecer é o push involuntário. O que é isso? Se você dizer para uma paciente, que está em franco trabalho de parto, no período expulsivo, e falar assim, não faça força, não adianta.
porque é involuntário. É. Mas se estiver com analgesia, ela perde o push involuntário. Então a força não é tão forte, digamos assim, do que quando ela está sem anestesia. Então aumenta um pouco o parto instrumental, quer seja um fórceps ou um vácuo extrator para puxar o bebê. Então realmente, né, até por isso também do óxido nitroso, para tentar que a gente não precisar fazer a analgesia. Isso. Perfeito, muito bem. Como funciona a indução do parto, Adriana? Do parto normal aqui no caso, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho assim, por que induzir o parto, né? Isso. Isso. Por que eu vou induzir? Porque lembra, né, que a gente estava falando sobre intervir o mínimo possível e tudo mais, né? Então, a indução do parto, existem algumas indicações, né? Em paciente, por exemplo, que ela chega a 42 semanas e não nasce, né? Qual a opção que eu tenho? Ou eu vou induzir o parto, ou eu vou induzir o parto, ou eu vou fazer uma cesárea, porque não pode passar de 42 semanas. É um útero preguiçoso, assim, digamos, né? É difícil, mas pode acontecer. Então, de chegar a 42 e não nasceu, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa. Outras situações, pacientes de alto risco, que eu não devo passar muito das 40 semanas. Por quê? Porque eu agrego o fator de risco. A placenta ela tem uma vida útil. Se eu passo das 40, não que não possa passar, numa paciente de baixo risco, ok, mas no alto risco eu agrego fator de risco. Então a gente tenta, paciente de 40 semanas, que desejam parto normal, que tem condições de parto normal, mas que não entrou em trabalho de parto, eu posso pensar em induzir. Paciente com bolsa rota muito prolongada, passou 24 horas, não entrou em trabalho de parto, não. Eu preciso fazer alguma coisa, porque esse feto pode ter uma infecção, esse útero pode ser infectado. Então, a indução ela tem o seu papel. Ela aumenta um pouquinho o risco do parto, por isso que a gente também não deve fazer aleatoriamente, né? Podem ter contrações muito intensas e, eventualmente, levar a um sofrimento do bebê, né? Então, ela não deve ser indicada de qualquer forma. E como nós podemos fazer essa indução? Existem algumas questões, balão, mas assim, no nosso serviço, basicamente, o que nós fazemos é a indução com misoprostol, que é o Citotec, ou com citócito, que é um hormônio que leva às contrações fisiológicas do útero. Que é injetado na veia. Injetado na veia, com segurança, né? Com bomba de infusão, tudo certinho. Então, são essas formas, mas sempre com esse cuidado da indicação, principalmente. Tá fazendo avaliação do resultado de cada se há algum sinal de sofrimento, né? Exatamente. Muito bem. Gravidez de gêmeos, né? É permitido fazer parto normal? Acho que você eu acabei já respondeu, né? E a amamentação pode ser um método contraceptivo no pós-parto? Então, no período da amamentação, até 4 meses da gestação, dificilmente existe uma ovulação. Mas é dificilmente, em amamentação exclusiva. Tá. Né? Então existe só mama só mesmo, amamentação. Né? Se der o peito artificial, de vez em quando dá o peito, aí nem considera, aí de forma nenhuma. Então, a questão é, nós não costumamos indicar exclusivamente, porque senão essa paciente pode eventualmente ovular, né? E não menstruou ainda, então ela acha que está tudo bem, ovulou, né? E a ovulação ela vem antes da menstruação. Então ela não está menstruando, está em amenorreia, porque existe um bloqueio hormonal mesmo, a prolactina faz um bloqueio da produção hormonal, mas não dá para a gente dizer realmente, olha, use como método exclusivo, né? Tá. Então a gente acaba orientando, utilizar algum método associado aí à questão da amamentação, mas é realmente mais difícil, até 4 meses em amamentação exclusiva é mais difícil engravidar. Perfeito. Bom, quais estão sendo as condutas atuais, né, nesse momento da pandemia, tá? Então, assim, mudou alguma coisa do fluxo, mudou alguma coisa de indicação? O que está acontecendo na pandemia com a obstetrícia aqui? Como é que está? A questão do Covid, assim, eu gosto muito de ter certeza, tanto que eu gosto de história, né? Então, ela me angustia bastante, né? Porque, principalmente quando eu relaciono com a gestação, que é um momento muito particular, né? Então, eu tenho um ser informação, né? Então, a literatura é muito sutil a respeito disso, né? Então, existem alguns trabalhos, os trabalhos mais são chineses. Eu li um compilado esses dias para tentar entender um pouco melhor. O que se fala, assim, basicamente que não há transmissão vertical,
né, do Covid, que seria a transmissão para o bebê, né, da mãe para o bebê, que a amamentação é permitida, né? Logicamente, se a paciente estiver contaminada, essa amamentação vai ser feita com cuidados, né? Aqui no nosso serviço a gente estabeleceu um protocolo, então, paciente com Covid positivo, teve o parto, esse bebê fica com ela no quarto, mas fica à distância de 2 metros, que é recomendado. Ele só é levado para ela, para amamentar, ela com avental, com máscara, para que ela proteja realmente esse recém-nascido, né? Então, a gente tem esses cuidados com relação a isso. Então, a amamentação é permitido, a priori não há transmissão vertical, né? E não muda nada em relação à via de parto, não há uma recomendação, eu preciso fazer uma cesárea porque está com Covid. Não há recomendação em relação à via de parto, pode ser um parto normal, via obstétrica que a gente fala. Tá? Perfeito, né? Muito bem, eu acho que a gente concentrou bem aí as perguntas, passamos, né, por todos os temas, né, um pouco de cada, né? E eu acho que é isso, pessoal, né? Vamos fazendo aí a nossa videoteca com os mais diferentes assuntos de educação em saúde. Vocês aproveitem mais uma vez, compartilhem, né? Indiquem aí o nosso canal, né, para seus conhecidos, parentes, amigos, né? Eu gostaria de agradecer a presença da Adriana aqui, a disponibilidade de tempo, pós-plantão, né, Adriana? Uma noite de parto, o dia de trabalho e ainda você está aqui com a gente respondendo as perguntas, trabalhando com educação em saúde, né? Obrigado, Adriana. E semana que vem temos mais, né? E aproveitem, pessoal, né? Vamos compartilhar os vídeos e aprender aí todos juntos como cuidar da saúde sobre temas super importantes aí. Algum comentário final, Adriana? Não, só tenho a agradecer. Eu acho que, como eu falei, é um prazer poder falar, né, de obstetrícia aí, que é que bom, grande né? paixão. Que bom. Pessoal, obrigado pela audiência aí. Até semana que vem, viu? Tchau.